Dificilmente encontramos alguém que não se surpreenda com a história dos dinossauros, isso porque ela é magnificamente impressionante para a maioria de nós. Pensar que no passado a Terra foi habitada por seres vivos enormes e diferentes de tudo o que conhecemos nos causa uma curiosidade e sentimento de fascinação. Os dinossauros, segundo estudos científicos, teriam surgido durante a Era Mesozoica, no período Triássico, há cerca de 231 milhões, e extintos 66 milhões de anos atrás, ou seja, eles habitaram a Terra por incríveis 165 milhões de anos. Pré-históricos, já que naquela época não havia nem indícios de um possível surgimento do ser humano, os dinossauros faziam parte do grupo dos répteis, apesar de serem muito diferentes dos répteis que nós conhecemos hoje. A palavra dinossauro, aliás, significa lagarto terrível. O nosso conhecimento sobre a existência dos dinossauros foi possível graças aos fósseis encontrados. Geralmente de tamanhos bastante grandes, esses animais foram moldados pela nossa imaginação como gigantes ferozes, fortes e amedrontadores. Entretanto, muitos deles apresentavam tamanhos pequenos e nem carnívoros eram. Na realidade, a maioria deles era composta por dinossauros herbívoros e que apresentavam comportamentos pacíficos, iguais aos muitos animais atuais, como os elefantes e as girafas. Porém, isso não tira a grandiosidade dos seres pré-históricos, tão amados por crianças e adultos. Assim como a fauna e a flora da nossa atualidade, as espécies de dinossauros eram bastante diversificadas, apresentando singularidades, como tamanhos, formas, cores e características únicas. Imaginar, portanto, que dinossauros eram apenas répteis gigantes e carnívoros é um erro bastante comum. Os dinossauros menores e outras espécies de animais pré-históricos, como muitos insetos, deram origem aos seres vivos de tamanhos enormes, com o passar dos milhões de anos. O nome desse fenômeno é gigantismo, e é por causa dele que muitas espécies de dinossauros eram tão grandes e assustadoras, como o tiranossauro e o alossauro, do grupo dos terópodes. Outros grupos gigantes eram o saurópode, o ceratopsídeo, o triceratop e o estegossauro. Grande parte desses grupos era composta por dinossauros carnívoros, herbívoros e onívoros. Mesmo após milhões de anos do seu desaparecimento, ainda não há exatidão sobre o que causou a extinção desses animais. As hipóteses são várias, como a de um meteoro que atingiu a Terra, afetando a vida da maioria dos seres vivos na época. Porém, o legado que os dinossauros deixaram não se resume apenas aos fósseis e ossadas, mas também muitas espécies atuais que têm origem nos grandes répteis, como as aves, que descendem do grupo dos dinossauros terópodes. Também temos, nos dias atuais, outras espécies de seres vivos que descendem dos pré-históricos, como insetos, plantas e bactérias, muitos considerados verdadeiros fósseis vivos. Extinção dos dinossauros. Os eventos que levaram os dinossauros e outras espécies de seres vivos à extinção ainda não tiveram a sua causa explicada pelos estudos científicos, porém, há algumas teorias que tentam explicar o caso, que ainda é um mistério. Estima-se que os dinossauros habitaram a Terra entre 208 e 144 milhões de anos atrás. Durante esse período, eles supostamente foram o grupo dominante na superfície terrestre, estando presentes nos ambientes de terra firme. Existiam os dinossauros herbívoros, carnívoros, onívoros,
insetívoros e também de hábitos alimentares frugívoros. A extinção dos dinossauros aconteceu no final do período Cretáceo, levando também à extinção diversas espécies de animais, plantas e insetos. As teorias de como ela ocorreu são várias. Uma delas é a de que as placas tectônicas sofreram movimentos, provocando mudanças nas correntes marítimas e afetando o clima da Terra. A consequência dessas mudanças teria sido a diminuição da temperatura do planeta, causando invernos mais rigorosos, o que levou à morte muitos seres vivos e, consequentemente, o desaparecimento deles. Entretanto, a teoria mais aceita pela comunidade científica é a que de um asteroide com dimensões de aproximadamente 10 km de diâmetro atingiu a superfície do nosso planeta, causando uma imensa explosão, cujo pó se assemelhou ao estouro de 100 trilhões de toneladas de TNT. A teoria da extinção dos dinossauros pelo impacto do asteroide foi reforçada no ano de 1990, quando um grupo de cientistas encontrou uma cratera de tamanho aproximado a 180 km de diâmetro no México. No local foram realizados diversos estudos geológicos que apontaram que a cratera foi causada por uma colisão há cerca de 65 milhões de anos, período da Terra que coincide com a extinção dos grandes répteis. A descoberta de grande concentração de irídio, um mineral raro no planeta e amplamente encontrado em meteoritos, nas rochas que existiam na Terra durante o período Cretáceo deu ainda mais apoio a essa teoria. Há, porém, outros estudos realizados que apontam que o que levou os organismos vivos que habitavam a superfície da Terra naquele período à extinção não foi exatamente o impacto do asteroide no planeta, mas sim as consequências posteriores ao acontecimento, como incêndios em grandes áreas florestais e as consequentes destruições de habitats, além do ar ter se tornado tóxico, devido à poluição. Isso teria exterminado a base das cadeias alimentares, gerando uma consequência em cadeia. A poeira e a fuligem da poluição, devido ao impacto do asteroide no nosso planeta, teriam coberto todo o céu, impedindo que os raios solares chegassem à superfície da Terra, tornando-a escura e fria. As plantas fotossintetizantes teriam morrido, desequilibrando as cadeias alimentares de todo o planeta, e não somente na área onde ocorreram os incêndios. Esse processo, é claro, levou muito tempo. Apesar dos dinossauros terem sido extintos, algumas espécies e formas de vida conseguiram sobreviver. Ao encontrarem ambientes que ofereceram condições adequadas para sobreviverem, elas começaram a se proliferar, processo que originou novos habitats e, consequentemente, os nichos ecológicos existentes hoje na Terra. A grande presença dos dinossauros na nossa cultura popular é a demonstração clara da admiração que muitos de nós sentem por esses seres. Presentes no nosso dia a dia em forma de brinquedos, bonecos colecionáveis, filmes, desenhos e até mesmo revistas, os dinossauros são representados em suas diversas espécies, muitas diferentes umas das outras. Existiam os tipos de dinossauros com pescoços longos, os dinossauros que voavam, os dinossauros com estruturas protegidas por espinhos, dentre muitas outras variedades que são representadas na nossa cultural.